Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa aula de anatomia das espermatófitas. Estamos aqui no laboratório para falar um pouquinho sobre parede celular, mas agora o vídeo estará enfocando o que? Os reagentes histoquímicos para nós identificarmos qual tipo de parede. A parede, como nós vimos, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. E assim existem reagentes específicos para identificar tanto a parede primária como a parede secundária. Notem, nós temos a fluoroglucina ácida, que ela identifica a lignina. Nós sabemos que a lignina é o constituinte químico que está presente na parede secundária e não está presente na parede primária. Por isso, nós utilizamos este reagente específico de lignina, que consequentemente a estrutura identificada vai ser a parede secundária. Quando a gente utiliza o vermelho de rutênio, nós vamos identificar a pectina. A pectina, por sua vez, ela está presente na parede primária e não está na parede secundária. E também nós temos como reagentes histoquímicos para a parede celular o Sudan. Na verdade, tem o Sudan Black, o Sudan vermelho, o Sudan, enfim, alguns tipos, Sudan 3, Sudan 4, enfim. Então, o Sudan, ele identifica substâncias lipídicas presentes na parede celular, como, por exemplo, ceras, como, por exemplo, a cutina, que vai estar na cutícula, bem como a suberina, que vai estar presente no suber. Então, aqui eu listei esses três principais reagentes histoquímicos que nós vamos visualizar algumas lâminas. Vamos começar analisando, um corte transversal de uma folha, onde a gente utilizou o Sudan para identificar a parede. Vamos lá? Aqui nós temos o corte transversal da folha de espada de São Jorge. Então, como vocês podem visualizar aqui na TV, nós estamos destacando a epiderme desta folha. Neste caso, a epiderme da face adaxial, mas poderia ser a epiderme da face abaxial também. O que é importante? Foi feito um corte à mão livre, como vocês viram em outro vídeo. E este corte, essa folha, ela sim, que a gente selecionou os cortes, a gente colocou o Sudan. E notem, apenas aonde tinha substância lipídica que reagiu, que ficou vermelho. Então, se vocês perceberem, vou ampliar aqui para vocês. A estrutura aqui que ficou vermelha é a cutícula, certo? Aqui a gente consegue perceber que é uma cutícula espessa. Na cutícula a gente encontra a cutina, a substância lipídica. E como que ocorre a deposição de cutícula, de cutina? Isso varia de espécie para espécie. Neste caso, por exemplo, a gente consegue perceber que a impregnação de parede ocorreu nas paredes periclinais externas e parte das anticlinais, formando um semi-U invertido. Conseguem perceber isso? E como eu havia falado para vocês, as outras estruturas não reagiram com o Sudan, como por exemplo essas células de parênquima clorofiliano, como por exemplo as fibras, elas não reagiram. Por quê? O Sudan é o reagente histoquímico específico para identificar substâncias lipídicas. E como esse caso é uma folha, nós temos aí a cutina, como vocês viram, presente, na cutícula, nessas células da epiderme, ok? Agora nós vamos ver o corte transversal do caule de Collius. Na verdade, se eu pegar o corte transversal do caule de Collius, cortar a mão livre, lembrando, estou com o material a fresco, porque eu vou fazer teste histoquímico, e colocar o vermelho de rutênio, todas as células que apresentarem deposição de parede primária, ou seja, que tiverem pectina na sua composição química, elas vão ficar com a cor vermelha. Bom, professora, mas aqui não está vermelho que a gente está visualizando.
Por quê? Porque aqui eu fiz questão de trazer para vocês o corte transversal do caule de cólios, só que de uma amostra que foi incluída em resina e foi corada com azul de toluidina. Notem, os corantes, eles também apresentam afinidades aos tipos de parede, parede primária e parede secundária. Quando eu utilizo o corante azul de toluidina, o tom de azul arroxeado, mais para o roxo mesmo, a coloração mais arroxeada, conforme vocês estão visualizando nessas células da epiderme, neste caso ainda tem os tricomas, aqui no colênquima, abaixo a gente tem um parênquima fundamental ou cortical. Vocês estão percebendo que todas essas células ficaram num tom de roxo, um azul arroxeado. Então, todas essas células apresentam deposição de parede primária. Ao passo que aquelas células que têm deposição de parede secundária, ou seja, apresentam lignina na sua constituição química, elas vão apresentar um tom de azul piscina, diferente daquele roxo que vocês estavam vendo anteriormente. Ou seja, o que eu quero destacar com esta lâmina também para vocês? Deixa eu pegar uma região melhor para poder mostrar. Eu quero destacar que, em geral, quando a gente fala em parede primária, a gente diz parede primária apresenta parede fina, parede secundária apresenta parede espessa. No entanto, se vocês observarem aqui, nós temos dois tipos celulares, que é o que eu quero destacar, que apresentam diferentes espessuras dessa parede. Este tecido contém células com paredes primárias finas, realmente, e deixam espaços intercelulares. Ao passo que este tecido que a gente está visualizando aqui logo abaixo da epiderme, aqui está a epiderme, então este tecido que vocês estão visualizando logo abaixo da epiderme, que é o colênquima, vocês vão perceber que o tom de roxo ocorreu principalmente aonde? Nos ângulos das células. Porque aqui a gente tem um outro tecido, que é o colênquima, que assume a função de sustentação, mas ele é um tecido vivo, um tecido com parede primária espessada. E pelo fato de conter uma grande concentração aí de pectina, né, e ter esse espessamento então maior de parede primária, ele é o tecido mais hidratado do corpo do vegetal. E tendo água, então, isso vai permitir uma maior o quê? Sustentação com flexibilidade. Tudo bem? Aqui nós temos o gerânio. E o que nós vamos fazer, né? Notem. Aqui é o caule do gerânio e a Mirlin, ela tá fazendo o corte transversal dessa região do caule. Justamente porque a gente necessita deste material a fresco para poder fazer o teste histoquímico de parede celular. Nós vamos finalizar os cortes, que no caso agora a Mirlin está fazendo no micrótomo de mesa, que é uma outra forma de a gente fazer os cortes. E aí nós vamos colocar a fluoroglucina ácida, esperar alguns segundos para poder reagir com a lignina, que por sua vez vai estar presente aonde? Nas células que apresentam deposição de parede secundária. E em seguida nós vamos visualizar as lâminas a lâmina, né, ali no microscópio, e vocês vão identificar quais são os tipos celulares que apresentam a parede secundária. Agora nós vamos ver o procedimento realizado para o teste histoquímico utilizando então a fluoroglucina ácida. Notem que de um lado tem a placa de Petri contendo os cortes a fresco, os cortes transversais do caule e do gerânio. E do lado direito a gente colocou a fluoroglucina ácida, a solução 1:1, e a gente já consegue até perceber a olho nu que estes cortes, eles apresentam uma circunferência em vermelho, ou seja, vocês vão perceber melhor, é claro, no microscópio, quando
essas células então estão vermelhas é porque elas apresentam a deposição de lignina, ou seja, elas têm parede secundária. A Mirlin está montando a lâmina e nós vamos visualizar este teste histoquímico. Então vamos visualizar o corte transversal do caule de gerânio utilizando o reagente histoquímico fluoroglucina ácida. Notem, aqui nós estamos visualizando a região mais externa deste caule. Ainda percebemos que tem uma epiderme com os tricomas glandulares e tricomas tectores, mas já percebemos a presença de um suber que já está sendo instalado neste caule. Vocês vão perceber também que aqui o corte ele fica mais espesso justamente porque é um corte feito à mão, é um corte feito no micrótomo de mesa, onde a gente não consegue determinar a espessura do corte. Então, o que a gente faz? A gente faz vários cortes, assim como vocês visualizaram a Mirlin cortando, e a gente seleciona visualmente o que está mais fino. Mas o importante aqui é que à medida que eu vou entrando aqui, adentrando ao órgão, eu vou perceber que algumas células reagiram, eu vou ampliar para vocês, reagiram com a fluoroglucina ácida. Então, por exemplo, eu verifico que essas células aqui de maior diâmetro em relação a essas outras células laterais, essas células reagiram e ficaram vermelhas. Essas células têm deposição de parede secundária. Essas células que vocês estão visualizando são os elementos de vaso. E essas células lateralmente aqui, que também estão em vermelho num tom mais claro, são as fibras. Então, o que a gente percebe? No xilema, a gente está vendo que tanto as fibras como os elementos de vaso, eles reagiram com a fluoroglucina ácida, justamente porque tem lignina na parede secundária, então é realmente parede secundária. Mas vamos observar, ao longo da circunferência desse caule, se tem mais alguma célula que ficou vermelha. Notem aqui nessa região, vou ampliar para vocês esta região. Vou achar aqui, vai estar melhor de vocês visualizarem. Da região mais externa, indo da região mais externa até a região mais interna. Conseguem perceber que nós temos aqui também essas células que ficaram num tom de vermelho? São fibras. E essas fibras, então, têm deposição de parede secundária, porque quando a gente utilizou a fluoroglucina ácida, elas ficaram num tom de vermelho. Então, tanto essas fibras aqui do floema, como também estas células do xilema, fibras e elemento de vaso, então elemento de vaso e fibra. Então, tanto as fibras como o elemento de vaso, tanto aqui fazendo parte do xilema, como nessa região superior aqui do caule, vocês estão vendo ali fibras também, reagiram com a fluoroglucina ácida, ou seja, todas essas células apresentam deposição de parede secundária. Só aproveitando ainda, vou aumentar o zoom aqui para vocês, mudando de objetiva, passando aqui para a objetiva de 20 vezes. Vou mostrar em mais detalhes para vocês as fibras e a gente consegue perceber tudo isso de espessamento de parede secundária. Então, em geral, a parede secundária ela é mais espessa e a parede primária, em geral, é mais fina. Claro que tem aquele exemplo do colênquima que a gente já destacou. E se a gente olhar transversalmente, olha que show! Estão percebendo essas linhas
O que a gente está visualizando agora em corte transversal? A gente está visualizando a região de comunicação entre uma célula vegetal e outra, que no caso nós estamos vendo células com deposição de parede secundária, nós estamos vendo ali uma pontuação simples. Lá nas traqueídees, a gente viu pontuação areolada e de forma longitudinal. Agora aqui é possível evidenciar uma pontuação simples entre uma célula e outra, ok? Só para a gente fechar então os reagentes histoquímicos. Quando a gente utiliza a fluoroglucina ácida, o vermelho de rutênio e o Sudan, todos estes reagentes, eles ficam na coloração vermelha. Mas e agora, professora? O que a gente faz então? Como que eu vou saber se está identificando a suberina, por exemplo, uma parede primária ou secundária? Vocês precisam fazer os cortes separadamente. Por exemplo, eu vou cortar o gerânio, vou pegar uma amostra deste caule, por exemplo, e colocar apenas a fluoroglucina ácida numa placa de Petri. E aí vou evidenciar. Onde ficou vermelho, eu vou saber que é parede secundária. Ah, mas eu quero saber onde tem parede primária. O que eu vou fazer? Eu vou fazer novos cortes transversais, por exemplo, vou colocar na placa de Petri e vou colocar o vermelho de rutênio. E aí eu só vou observar, e aí o que ficar vermelho vai ser a parede primária. Ah, mas agora eu quero usar o Sudan. Eu vou pegar, cortar novamente o corte, fazer o corte transversal, por exemplo, do gerânio, e aí onde ficaria vermelho? Lá naquela região onde tem o suber, que eu mostrei para vocês, ok? Então é só fazer separadamente. Então dessa forma nós finalizamos os testes histoquímicos de parede celular.